setor agropecuário supera 100 bilhões de dólares em produtos exportados até novembro. Casos de ferrugem asiática chegam a 97 ocorrências no Brasil. Conab revela a produção recorde de café em 2018, com 61 milhões e 700 mil sacas. Exportação de soja do Brasil já atinge 83 milhões e 200 mil toneladas. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando sobre exportações. O setor agropecuário já supera a marca de 100 bilhões de dólares alcançados com os embarques até novembro. Exatamente, Carla. Os números são considerados de novembro de 2017 de dezembro de 2017 até novembro deste ano. Com isso, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o faturamento das exportações do agronegócio brasileiro no acumulado de 12 meses, considerando dezembro do último ano até novembro desse ano, alcançam 100 bilhões e 100 milhões de dólares, de acordo com os números que foram divulgados pelo Ministério hoje mais cedo. Isso representa uma alta de 5,2% frente àquilo que se tinha no período anterior, portanto, de dezembro de 2016 a novembro de 2017. O grande motivo para essa alta é o volume exportado. É importante lembrar que o Brasil tem um volume exportado muito mais alto do que aquele que acontecia no ano passado. Chega a ficar 5,3% superior, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura. Em relação aos valores, o preço, por exemplo, da soja teve um valor um pouco melhor do que aquele que era praticado um ano antes, falando da tonelada exportada. Agora, outros produtos com alto valor agregado, como café, teve queda forte. A queda no café chega a ficar até 20 dólares mais baixa no valor da saca, e a carne bovina também. A carne bovina tinha uma média no último ano de 4 mil dólares. Em dólares, fica um pouco menor nesse ano de 2018, principalmente, entre 3.800 até 3.900 dólares. Vamos ver os números na tela, você vai entender o que está acontecendo com os embarques brasileiros. Exportações do período de dezembro de 2017 a novembro de 2018, como eu disse, 100 bilhões e 100 milhões de dólares no total faturado, variação positiva de 5,2% frente àquilo que acontecia um ano antes. Esse número, apesar de ser expressivo, ele não é o recorde ainda para o período analisado. Para o período analisado, o melhor valor, ou o melhor faturamento do agronegócio brasileiro ocorreu entre dezembro de 2012 e novembro de 2013, quando esse faturamento alcançou 100 bilhões e 700 milhões de dólares. E as ocorrências com ferrugem asiática na safra 2018-2019 na soja vêm aumentando no Brasil. De acordo com dados divulgados pelo consórcio anti-ferrugem, já são 97 ocorrências feitas em todo o Brasil, sendo que o Paraná lidera o ranking com 42 ocorrências destas. Você confere comigo como está a ferrugem asiática no Brasil, as incidências, e você vê comigo que, de acordo com o consórcio antiferrugem, em Mato Grosso já se tem uma ocorrência, em Mato Grosso do Sul são 10 ocorrências, Minas Gerais 3, Paraná 42, o maior estado com ocorrências com ferrugem asiática no Brasil, o Rio Grande do Sul com 26 ocorrências, Rondônia 1 ocorrência, Santa Catarina 7 e São Paulo 7 ocorrências com ferrugem asiática. Por aqui, o Agricultura BR destaca o valor de negociação para os portos brasileiros. Nós estávamos há pouco, nossa equipe de produção, conversando com a Grandes Corretora. Não tem valores fechados para dezembro, mas vamos trazer os valores para janeiro nos portos. Você acompanha comigo aqui os dados. Porto de Santos com negócios a R$ 79,50 e Paranaguá a R$ 79,40, de acordo com os números informados pela Grandes Corretora nos negócios para o dia de hoje.
e as chuvas têm contribuído para as lavouras com soja no estado de Mato Grosso. Quem traz mais informações para a gente é o repórter Valdir Pacheco. A chuva frequente é um fator que tem contribuído para o desenvolvimento das lavouras de soja em Mato Grosso. Desde o início do plantio, em meados de setembro, a umidade no solo possibilitou a semeadura em tempo recorde, se comparado com o plantio do ano passado. Com o plantio da safra realizado em um menor período, os agricultores ganham uma janela maior para os cultivos da segunda safra, que deve começar ainda em dezembro. Desta forma, a estimativa é que as áreas destinadas ao milho e ao algodão aumentem. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, é que a produção de soja e milho passe dos 63 milhões de toneladas no estado, 3% a mais do que foi colhido na safra 2017-2018. Dentro dessa estimativa de grãos, 32 milhões de toneladas de soja devem ser colhidas em Mato Grosso. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E por aqui a Agricultura BR segue falando a respeito dos fatores ligados ao clima, porque nós vamos saber agora, num estudo feito pela SOMAR Meteorologia, como é que está a previsão do tempo, principalmente em torno das chuvas para o centro-oeste brasileiro. Lembrando que Mato Grosso já tem áreas mais lentas, mais áreas em processo de colheita, o que deve intensificar nas próximas semanas. Goiás e Mato Grosso do Sul começam mesmo já para o final de janeiro, mas quem fala a respeito do assunto é a Juliana Rezende. Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Como é que fica então a previsão do tempo para o centro-oeste brasileiro? Olá, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva avançando pela região centro-oeste. Tivemos algum período de estiagem, alguns pontos do Mato Grosso do Sul. Algumas lavouras acabaram ficando um pouco mais prejudicadas. A umidade do solo caiu, mas de forma geral, a umidade do solo segue aumentando de forma gradual em grande parte do Mato Grosso do Sul e segue elevada, tanto em Goiás como em Mato Grosso. O cenário para os próximos dias, até o dia 23 de dezembro, é de chuva avançando aos poucos. O cenário, então, é de pancadas mais fracas ainda. Não tem previsão de chuva tão volumosa em grande parte da região. Algumas áreas somente da faixa noroeste do Mato Grosso, que a chuva é um pouco mais intensa, mas de forma geral, nas demais áreas a chuva ainda vai ser bastante regular. Em alguns pontos até do norte de Goiás, a expectativa é até de tempo firme, por influência de uma massa de ar mais seco que atua nas proximidades da Bahia, de Goiás e do norte mineiro, e por isso ainda não temos previsão de chuva. Esse cenário muda para a próxima semana. Isso porque vamos ter áreas de instabilidades avançando pela costa do país já a partir do dia 24 de dezembro, e essas instabilidades vão conseguir organizar um corredor de umidade, que nada mais são do que ventos no alto da atmosfera que transportam mais umidade lá da Amazônia para a parte central do país. E aí sim, já podemos esperar chuvas mais expressivas nas áreas mais escuras do mapa, com acumulados mais elevados, que variam de 50 até 70 milímetros. Então, essa sim é uma chuva com potencial para conseguir aumentar de forma expressiva os índices de umidade do solo que vinham caindo no estado do Mato Grosso do Sul, principalmente. Mato Grosso já garante uma semana de chuvas, então, mais intensas, pancadas com acumulados de 30 até 50 milímetros até o dia 28 de dezembro. Finalzinho de dezembro, começo de janeiro de 2019, mais uma semana com muita instabilidade na região centro-oeste. Dessa vez, as instabilidades migram um pouco mais para Mato Grosso e Goiás e seguem ainda concentradas entre o norte, faixa oeste, faixa leste do estado do Mato Grosso do Sul. Então, nessa próxima semana, a chuva ainda vai seguir irregular na região. É a partir da semana seguinte que novas áreas de instabilidades vão avançar pela parte central do Brasil e vão trazer chuvas mais expressivas, com potencial para garantir um cenário cada vez mais otimista para grande parte das lavouras de soja da parte central do país. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. O assunto por aqui agora é soja. E olha, pelas nossas contas e pelo que já conseguimos apurar em torno das exportações brasileiras de soja, e depois de que, no começo desse mês, CONAB ter revisado 6 safras para encontrar soja no Brasil e não dizer que nós estamos sem estoques, é muito provável que a estatal brasileira tenha que inventar um pouco mais da oleaginosa. Por quê? Porque se entre janeiro e o fechamento de novembro, de acordo com os dados que usamos para apuração da própria CONAB,
da ANEC principalmente, mas da Secretaria de Comércio Exterior, a soma já chegava a 80 milhões e 100 mil toneladas embarcadas. O momento agora é de já ter ultrapassado a marca de 83 milhões 160 mil toneladas de soja exportada pelo Brasil nesse ano de 2018, números bastante elevados. E esses números, o que acontece com eles? Nós até falávamos no começo do ano, começo do mês, aliás, o que poderia acontecer até o final deste ano de 2018. Naquele tempo, trazíamos uma conta de 2,5 milhões de toneladas de acordo com o line-up dos portos. O que quer dizer? Os navios que atracariam no país para saírem carregados com soja. Calculamos por baixo os números, chegamos a 2,5 milhões de toneladas. Mas ok, nós não entendemos muito de navios e os embarques brasileiros até o momento já ultrapassam em dezembro a marca de 3 milhões de toneladas. Por isso os 83 milhões total do Brasil. Vamos aos números, então, totais da safra brasileira, ano de 2018, de janeiro a novembro, embarques de 80 milhões e 100 mil toneladas. Da onde tiramos esses números? Secretaria de Comércio Exterior e a Agência Nacional dos Exportadores de Cereais, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, e aí compilamos os números aqui no Agricultura BR. Olha, de janeiro até 14 de dezembro, os números, de acordo com os dados que foram atualizados na tarde de ontem pela Secretaria de Comércio Exterior, chegam a 83 milhões 160 mil toneladas. Por quê? Porque os embarques em dezembro já são maiores do que aquele que a Agricultura BR calculou em cima dos navios que estavam para chegar. Foram cerca de 3 milhões e 60 mil toneladas que deixaram o Brasil nos 10 primeiros dias úteis do mês de dezembro. Veja conosco então como é que ficaram os números aqui para os embarques no mês de dezembro. Você vê aqui 10 dias úteis, volume total de 3 milhões e 60 mil toneladas a um valor de 1 bilhão 190 milhões de dólares. Então, dezembro já se mostra bastante expressivo naquilo que tange o volume exportado. O Brasil vai continuando cumprindo os seus compromissos comerciais com os mais variados importadores, mas principalmente China. Um fato que nos chama a atenção é que quando comparamos o valor da tonelada, a tonelada em dezembro de 2018, por enquanto, no valor médio, ela é ligeiramente mais alta do que o valor praticado em dezembro do ano passado, quando foram 383 dólares. Neste mês, por enquanto, está muito próximo da marca de 385 dólares, o valor da tonelada exportada pelas tradings que operam no Brasil. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira dados sobre os embarques semanais de grãos e mostra que os Estados Unidos embarcaram até a semana encerrada no dia 13 de dezembro um volume para a soja acima do esperado para o mercado. De acordo com o USDA, os Estados Unidos embarcaram na semana encerrada no dia 13 de dezembro, 974.876 toneladas de soja, um volume que fica acima das expectativas do mercado, que variavam entre 600 mil e 900 mil toneladas. Em toda a temporada, os embarques já somam 15 milhões 150 mil toneladas, contra mais de 25 milhões do ano passado, neste mesmo período. Continuamos falando sobre soja nos Estados Unidos. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Bom, eu lembro que tem essa movimentação, China e Estados Unidos, mas essa movimentação não fica só em cima do mercado da soja. O que acontece? Há uma conversa, há uma discussão entre traders do mercado e analistas lá nos Estados Unidos, de acordo com alguns dos principais jornais que circulam para os norte-americanos, dizendo o seguinte: que a China teria o interesse de comprar grandes volumes de milho norte-americanos. É importante lembrar e saber que os Estados Unidos é o maior produtor de milho e tem a maior, como que eu poderia dizer, o maior estoque, né? A maior caixa forte de milho do mundo está lá nos Estados Unidos. Mas vendendo milho, isso ajuda também a puxar um pouco o preço da soja, ou pelo menos a expectativa de vender. Vamos ver esses números aqui então para a soja em Chicago. Soja em Chicago vem com variação positiva.
ligeira variação positiva, ganhando cerca de 3 cents nas posições de mais curto prazo. Janeiro negociado a 9 dólares 8 cents o bushel, março 9 dólares e 21, maio 9 dólares e 34 cents o bushel e julho 9 dólares e 46 cents por bushel. Os números aqui, eles são exatamente aqueles que há cerca de 4, 5 meses o França Júnior da Datagro estimava que estaria, são exatamente esses números, estimava que estaria caso tivesse um avanço, uma conversa melhor entre Estados Unidos e China. Seguimos falando sobre mercado financeiro. O dólar que começou a sessão desta terça-feira operando em queda perante ao real, de olho na movimentação externa diante da decisão do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, sobre a decisão da taxa ao país norte-americano. Você confere comigo na sua tela que neste momento já sobe a moeda norte-americana no Brasil, sendo uma alta de 0,23% sobre o real, sendo vendida a R$ 3,90 mais 3. E para sabermos sobre essa movimentação no mercado financeiro brasileiro, vamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com o Walter Puga Júnior, que já está a postos. Boa tarde, Puga. Como está essa movimentação do mercado financeiro nesta terça-feira? Olha, a perspectiva continua sendo agora de que o dólar opera até o final do ano na faixa de R$ 3,90, né? É uma leve alta, uma alta de 0,23% nos últimos negócios. O dólar oscila para cima, né, com alta, mas uma alta que não vai muito além de R$ 3,90. Agora, essas leves oscilações do dólar frente ao real, e eu tenho anotado aqui, elas dão sequência aí a uma recuperação depois da baixa de ontem, né? Vamos lembrar que ontem o dólar encerrou o dia abaixo de R$ 13,90. Então, poderemos ter até o final do dia algum movimento de baixa, né? Mas, a princípio, o dólar deve manter, a partir de agora, essa perspectiva aí de manutenção dos valores em torno de R$ 13,90, a julgar pela movimentação do mercado. Agora, uma pesquisa feita pela Agência Internacional de Notícias Reuters, vale ressaltar, isso com diferentes economistas no mundo, constatou que o risco de uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 2 anos já subiu para 40%. E houve ainda mudança significativa, segundo a Reuters, nas expectativas de menos aumentos de juros pelo Federal Reserve no próximo ano, ou seja, pelo Banco Central dos Estados Unidos. Agora, a pesquisa da Reuters aponta apenas para 2 aumentos na taxa de juros em 2019. Toda vez que o mercado se prepara ou espera uma alta de juros nos Estados Unidos, automaticamente uma perspectiva de fuga de dólares dos países emergentes como o Brasil rumo ao mercado americano, lógico, em busca de uma remuneração melhor. Como agora a perspectiva dos analistas é de que a recessão vai ocorrer lá nos Estados Unidos, vai ocorrer, maior a crença de que isso vai ocorrer. Não chega a ser uma recessão grave, mas uma redução drástica na movimentação da economia americana, e a perspectiva aí é de manutenção dos juros, e se tivermos alta de juros, seriam apenas 2 vezes no ano. Por isso, de olho na informação. Agora, o Banco Central brasileiro vê ainda uma inflação favorável, a perspectiva é de manutenção dos preços com altas leves, mas há um alerta do Banco Central brasileiro, viu? Riscos altistas seguem com maior peso, o índice de preço ao consumidor amplo tem sido monitorado pelos técnicos do Banco Central brasileiro. Isso significa que num descontrole, mesmo que pequeno, da inflação, que agora está sob controle, abaixo do teto, abaixo da meta, né? Abaixo de 4,5%, isso poderia trazer, se mudar o quadro, dinheiro mais caro lá na frente. Aliás, alguns analistas, como a Alessandra Ribeiro, da Tendências Consultoria, viu, Carla, já trabalham com a perspectiva de que, já que o Banco Central considera, ao analisar a alta de preços, que há uma assimetria, embora ainda esteja sob controle, é possível que a partir de setembro do ano que vem, segundo a analista Alessandra Ribeiro, da Tendências, podemos ter a taxa básica de juros mais alta. Estamos em 6,5% ao ano, poderia chegar até 7,75% ao ano a partir de setembro do ano que vem. Ou seja, há preocupação mesmo de alguns analistas com alta para o custo do dinheiro lá na frente. E lógico, o câmbio interfere nisso, movimentação no mercado internacional, já que se espera uma redução do comércio internacional, de olho sempre na informação. De dezembro para janeiro,
podemos ter muitas mudanças no mercado internacional e isso vai alterar o comportamento do dólar. E a nossa bolsa vai oscilando ao sabor de outras bolsas no mundo. Agora há pouco nós tínhamos uma alta aí para a nossa bolsa, uma recuperação, movimento positivo, a bolsa voltava à faixa de 87 mil pontos, mas nada que alterasse muito o quadro que nós temos visto recentemente. Ontem terminou em baixa, agora esboça uma alta, mas final do ano mostra já uma estabilidade em torno de 87 mil pontos. É esperar até o final do dia para conferir, mas a perspectiva a princípio é essa. Dólar acima de 3,90, bolsa na faixa de 87 mil pontos. Carla? Obrigada por enquanto, o Pulga que volta daqui a pouco aqui no Agricultura BR, trazendo informações que impactam o setor do trigo. E a seguir vamos falar de café de novo, mas com os levantamentos que aconteceram, foram divulgados nos últimos dias, você vai ver que a Conab também estima uma safra de café recorde no Brasil, com 61 milhões e 700 mil sacas. E você vê também no próximo bloco que a exportação do café do Brasil tem forte queda no valor da saca. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta e vamos falar agora sobre trigo e também algumas substâncias que são tóxicas e que podem comprometer o cereal. E agora tem uma mudança nos limites. Mas quem vai explicar um pouco a respeito deste assunto é o Walter Pulga, volta a participar conosco aqui. Pulga, o nome já é diferente por si só. O que muda para o trigo, para a produção, mas principalmente para a indústria em relação à aceitação do produto? Olha, Fabiano, uma situação que preocupa porque a indústria depende muito, né, dessas normas, de seguir essas normas para respeitar aí, né, a exigência da Anvisa. Bom, vamos resumir. A partir de 1º de janeiro, todos os pacotes de farinha e de farelo de trigo, biscoitos, massas, terão limites mais rigorosos para o teor de micotoxina, né? Bom, limites máximos de micotoxinas nos alimentos oriundos de trigo e também no trigo, começaram a entrar em vigor, não foi agora não, foi em 2012. De lá para cá, vem sendo reduzido drasticamente pela Anvisa, né? Em alimentos à base de trigo, por exemplo, a principal micotoxina é o desoxonivalenol, conhecida como DON, né? Que em altas doses, vamos lembrar, né? Pode provocar vômitos, diarreia, até em níveis mais elevados provoca hemorragia generalizada e até morte. Bom, a Anvisa quer reduzir a presença de micotoxina. Para a indústria, isso é um grande problema. A cadeia do trigo toda já conhece o problema, já sabe disso há muito tempo, dado que a vigência dessas novas regras foi postergada por 2 anos para o segmento sofrer uma adaptação. Na safra brasileira atual, recém-colhida, relatos das indústrias de trigo, né, processadoras de trigo, a indústria moageira, diz que algumas áreas do Rio Grande do Sul e também do Paraná, eu tenho anotado aqui, que receberam mais chuvas do que a média histórica na colheita, tiveram um nível de infestação de giberela maior do que previsto. Bom, os levantamentos ainda não foram concluídos, mas já foram identificados lotes com, por exemplo, essa micotoxina ADON acima do nível máximo atual permitido pela Anvisa. Mas a partir de 1º de janeiro, o cerco aperta um pouco mais. O que ocorre é que é preciso, para substituir esse trigo contaminado, aumentar a importação. Então a indústria já está preocupada com isso. Terá que diminuir. Quando houver essa contaminação acima dos limites, tem que diminuir o uso de trigo brasileiro para usar trigo importado. Agora, a regra está sendo implementada já há muitos anos, a indústria se adapta a essa situação, mas com alguma dificuldade, porque o grande problema da micotoxina, Fabiano, ele é climático. Em alguns anos não há esse problema, né? A questão da micotoxina nem vem à tona e atende-se à lei com facilidade, mas neste ano houve problema climático, né? Luiz Carlos Caetano, que é assessor técnico da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, lembrava que dependendo da quantidade de trigo contaminada por essa micotoxina, por exemplo, a DON, que é a mais grave, né? O país terá problemas, porque os moinhos terão que buscar cereais em outros mercados, né? Buscar trigo em outros mercados. Portanto, há uma preocupação sim com a micotoxina e a tendência é que a restrição seja maior e a indústria terá que fazer um policiamento, uma vigilância maior para o trigo brasileiro, que é muito suscetível a problemas climáticos, né? Por conta dessa contaminação que ocorre notadamente quando há, vamos dizer assim, situações climáticas desfavoráveis.
Mais um problema para o agronegócio brasileiro. Mas os moinhos tendem a se adaptar a essa nova situação e a Anvisa espera não dar mais prazo para que haja essa adequação. Os limites têm sido reduzidos para salvaguardar a saúde da população. O produtor rural entende disso, sabe da dificuldade, a indústria também, mas isso pode provocar aí um aumento das nossas compras de trigo de outros países. Bom, é uma preocupação, é um problema brasileiro, temos que correr atrás, desenvolver tecnologia e tentar, vamos dizer assim, fugir rapidamente dessa situação, que lógico é danosa para o consumidor e pode causar problemas mais adiante. É esperar que o trabalho da indústria e dos produtores, Fabiano, tenha resultado, avançando lentamente, tenha resultado positivo nos próximos anos. É com você. Obrigado, Walter Pulga. O Pulga trazendo informação importante para o mercado brasileiro do trigo. E a Conab divulgou hoje, terça-feira, dados do quarto levantamento da safra 2018 do café, que traz números para a produção, área e produtividade do grão. Em relação à produção total de café do Brasil, a Conab aponta números recordes para a safra 2018. Segundo dados do levantamento, a produção total de café do Brasil para a safra 2018 é de 61.700.000 sacas beneficiadas, um crescimento de 37,1% em relação ao ano anterior, de 44.900.000 sacas. Esta é a maior colheita registrada na série histórica do grão, superando em cerca de 10 milhões de sacas o melhor desempenho que foi registrado em 2016. Em relação às variedades do café, arábica e conilon, ambas tiveram aumento. No caso do arábica, ele tem uma elevação de 38,6% de uma safra para outra, chegando agora a uma estimativa de mais de 47 milhões de sacas. Isso por conta da bienalidade positiva para o café arábica. Entretanto, o café conilon também tem uma forte elevação, não por conta do fator de cultivo, mas sim por conta da recuperação. O café conilon teve problemas muito graves relacionados a clima, o que estava dando teto à sua produção nos últimos anos, fator que muda nesta temporada. Olha só que o arábica, que em 2017 teve uma produção de 34.200.000 sacas, 2018 com 47.400.000 sacas. Então, aqui 47.400.000 sacas, alta para o café arábica de 38,6%. A alta para o conilon é de 32%, já que em 2017 foram 10.700.000 sacas, 2018 14.700.000 sacas, sobe 4 milhões de sacas, então uma alta forte também para o café conilon no Brasil. Ainda de acordo com os dados do levantamento da Conab, para a área semeada com o café, este ano de 2018 apresentou uma queda em relação ao ano de 2017 e o motivo são os campos de informação. Você vê comigo na sua tela os dados que a Conab trouxe sobre a área de café, que a área total engloba os cafezais em formação e em produção em todo o país, e ficou em 2.150.000 hectares, o que representa uma queda de 2,3% se comparado com a safra anterior de 2.200.000 hectares. Essa redução se deve, como eu já disse, principalmente a campos em formação, que saiu de 344.800 hectares em 2017 para 294.100 hectares neste ano, uma vez que a área em produção se manteve estável em 1.800.000 hectares. A produtividade do café no Brasil subiu bastante, 37% entre o último ano e agora a safra atual chega agora a uma marca de 37% de alta para o café no país. Vamos ver agora como é que fica essa produtividade no geral e também a produtividade para a arábica e também o conilon, ambos na casa de 37%. O total para a safra brasileira de produtividade em 2017 era de 24,14 sacas por hectare. Em 2018, fica em 33,07 sacas por hectare, portanto, alta aqui de 37%. O café arábica atinge 31,72 sacas por hectare, uma alta de 37,2 sacas,
37,2%, e o Conilon alcança 38,59 sacas por hectare, um aumento de 37,4%. No geral aqui, produtividade dos cafés no Brasil atingindo uma média de alta entre o ano passado e este de 37%. E o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou na tarde desta segunda-feira dados sobre os embarques do Brasil e para o café mostram uma queda forte em relação ao valor da saca do grão. Você confere comigo na sua tela os dados que o MDIC trouxe sobre as exportações de café no Brasil, que em 10 dias úteis de dezembro totalizaram 2.200.000 sacas, uma queda de 21,71% com faturamento de 267.700.000 dólares. Chama a atenção o valor da saca quase 20% inferior comparado ao mesmo período do último ano, um claro reflexo na forte pressão na Bolsa de Nova York. Bolsa de Nova York é o assunto. Vamos saber como é que vem os negócios hoje. Vinha com alguma recuperação. Nós trazemos aqui as posições de mais curto prazo sendo negociados na Bolsa de Nova York, plataforma ICE Futures. Nós não temos negócios aqui para a posição de dezembro de 2018. Posição de dezembro de 2018 está sem negócio, já passamos do dia 15. Março de 2019 vem a $1 mais 65 por libra peso. Maio vem a $1,03 mais 95 por libra peso. E julho de 2019, $1,06 mais 60 por libra peso. São os negócios neste momento com o café arábica em Nova York. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere que os embarques semanais de milho ficam dentro do esperado pelo mercado. Também sobre o subsídio para seguro rural, daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e nós destacamos agora o milho. E nós já começamos a ver dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulgaram os embarques semanais de grãos e agora em relação ao milho, mostram que na semana encerrada no último dia 13 de dezembro, os embarques com milho ficaram dentro das expectativas do mercado. Segundo os dados do USDA sobre as exportações semanais de milho, na semana encerrada no dia 13 de dezembro, foram embarcadas 885.060 toneladas do grão. O volume ficou dentro do esperado, que era um intervalo entre 800.000 a 1.100.000 toneladas. E assim, o total já embarcado pelos Estados Unidos chega a 15.991.000 toneladas, contra pouco mais de 9.200.000 toneladas no mesmo período do ano passado. E pode ser que esses embarques de milho dos Estados Unidos, eles têm uma ampliação bastante considerável. Por quê? Tem diversos analistas nos Estados Unidos, operadores de mercado, que estão acreditando que aquela questão com a China pode trazer resultados a curto prazo, principalmente para o milho. Essa é a expectativa de vários operadores que desde ontem têm publicado alguns artigos, alguns pontos de vista que mostram por que China compraria milho dos Estados Unidos em grande volume. É importante que nós tenhamos em mente que a China é um grande produtor de milho. A China é o segundo maior produtor de milho do mundo, entretanto, sua produção fica praticamente toda em território chinês. Recentemente, os chineses, que sempre disseram ter um grande estoque, ninguém sabe porque não se tem muito como controlar o que a China faz ou que produz, já que lá não tem problema climático, né? A China sempre tem resultados iguais safra a safra. A China tinha um grande estoque e foi se desfazendo de parte desse estoque de milho. A China provavelmente reintegraria parte desses estoques com o milho mais novo vindo ou importado, comprado junto aos norte-americanos. Isso nós vamos saber nas próximas semanas, mas essa é uma informação que tem circulado nos jornais
jornais especializados nos Estados Unidos, nos portais, principalmente entre os analistas, que vão dando conta desta situação que pode, e se vier a ser confirmada, traz um gás diferente para esse mercado do milho nos Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos usa o milho para produzir etanol subindo, puxa o preço de óleo de soja, isso também acaba mexendo com outros mercados, como o complexo soja e também o trigo, já que o milho costuma puxar o preço do trigo para os norte-americanos. Já que eu falei desse milho nos Estados Unidos, vamos saber como é que vem os negócios com milho por lá. É o que você acompanha conosco. Nós temos aqui uma ligeira alta, muito próxima à estabilidade, ligeira alta para os negócios com milho norte-americano. Posição de março é negociada a $3,85 mais 2 por bushel. Maio, $3,93. Julho, $3,99 mais 4. E setembro, $4 mais 6 por bushel. E seguimos falando sobre... E o destaque agora do Agricultura BR é para o clima e nós vamos para a Somar Meteorologia ver com a Juliana Rezende como fica o clima para a região sudeste do Brasil. Juliana. Olha, Carla, tem previsão de chuva para o sudeste. Tivemos aí um período de tempo mais seco, conforme uma massa de ar mais seco predominou. Agora, as condições de umidade do solo já voltaram a aumentar entre o estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo seguem bastante elevadas. Então, grande parte do sudeste segue com boas condições de umidade do solo para grande parte das áreas produtoras. Nesses próximos dias, tem previsão de chuva mais expressiva entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Isso porque temos ventos no alto da atmosfera que favorecem a formação de nuvens mais carregadas, que garantem, então, previsão de chuva um pouco mais intensa na região. E as pancadas podem acontecer a qualquer hora do dia, madrugada, manhã e principalmente a partir do período da tarde. A expectativa, então, é de volumes de água mais expressivos em toda a faixa leste paulista, sul mineiro também, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, grande parte da metade sul mineira, é onde as pancadas seguem de forma mais expressiva também, com acumulados em torno de 30 milímetros. Agora, no norte de Minas Gerais, Espírito Santo, é o tempo firme que vai predominar. Temos uma massa de ar mais seco atua, não permite a formação de novas áreas de instabilidades, mas como o cenário segue com boas condições de umidade, esse tempo firme não preocupa os produtores. No decorrer da próxima semana, aí sim, tem previsão de chuva voltando a ganhar bastante intensidade na região sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e todas as áreas mais escuras do mapa têm previsão até de temporais a partir do dia 24 de dezembro. Então tem previsão de chuva forte, pancadas acompanhadas de muitas trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Nesse período, a gente tem já áreas de instabilidades conseguindo avançar pelo norte mineiro e aí o tempo firme já perde intensidade, volta a chover em grande parte das áreas mais ao norte da região sudeste e o cenário até pelo menos o comecinho de janeiro de 2019 é de chuva bastante expressiva entre São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e até o sul do estado do Espírito Santo. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva avançando cada vez mais pelo sudeste, pancadas fortes devido à combinação de calor e umidade na região. Por isso a chuva vem com força, acompanhadas de muitas trovoadas, queda de granizo e aos poucos a massa de ar mais seco que já vem atuando no norte da região sudeste perde intensidade e as pancadas, mesmo que sejam de fraca intensidade, voltam a atuar em grande parte do norte da região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o governo do estado de São Paulo aumentou a verba para subsidiar o programa de seguro de produção rural. E as informações você confere na entrevista com o Walter Puga Júnior. Secretário, enfim, São Paulo destinou 41 milhões de reais para subsidiar seguro agrícola em São Paulo. É dinheiro suficiente? Não, não é o suficiente, mas dentro das condições, hoje isso foi um recorde, né, para o próprio estado de São Paulo nesse processo. São dois estados que fazem isso, além do governo federal, que é o Paraná e São Paulo. A questão do seguro agrícola é estratégico no setor produtivo.
Infelizmente, as questões econômicas, a crise econômica que o Brasil vem passando, ela fez com que se diminuísse esse processo de investimento dele. Nós temos que estimular o produtor cada vez mais a fazer o seguro, principalmente para que ele possa garantir renda no processo. O seguro é uma garantia. Você trabalha, no agronegócio, você trabalha com alguns fatores que independem da sua vontade. A questão climática é um fator que você depende de São Pedro nesse processo. Então, na verdade, essa questão do seguro agrícola é estratégica para você ter previsibilidade no seu processo de produção. Então, é importante, cada vez mais, aqui o novo secretário, o Gustavo Junqueira, é um homem de negócio, é um homem do setor, acredito que ele vai dar continuidade e, logicamente, dependendo das condições econômicas do Brasil, pode ser até que venha aumentar o processo. Assim como a nossa querida ministra, futura ministra Tereza Cristina, com certeza vai trabalhar forte num processo importante de aumento dos investimentos na questão do seguro agrícola. O senhor tem mais de 4 décadas de atuação no agronegócio e é produtor rural. O senhor e a sua família. Por que seguro agrícola, seguro rural, seguro para a pecuária ainda não foi desenvolvido no Brasil, ainda não cresceu no Brasil? É uma questão cultural? Olha, existe um processo de ordem cultural muito sério nisso, mas logicamente o produtor ele faz uma avaliação de custo e muitas vezes, em determinados momentos, como ele acredita muito no que ele está fazendo, nas previsões dele, ele prefere não fazer porque aquilo ali pode aumentar custo e diminuir sua renda. Mas a questão da profissionalização, a questão desse processo de modernização do sistema nosso, com certeza, cada vez mais ele vai investir no seguro. Não só agrícola, principalmente seguro pecuário. Seguro pecuário é estratégico. Quem tem um rebanho de alto valor zootécnico, ele tem que segurar esse processo. Você numa atividade, você quando tem alguma atividade, você tem que ter garantia daquele patrimônio que está investido. E o seguro é uma garantia para isso. Logicamente, é um processo cultural, sob a minha ótica, que nós estamos revertendo isso, porque a partir do momento que você tem um patrimônio, você começa a ver que aquilo ali é a sua vida, que você vai querer ter garantia dele. Porque dificilmente hoje uma pessoa compra um veículo e tira um veículo de uma autorizada sem ter o seguro, porque essa é uma preocupação que ele tem. Eu acredito que o produtor vai entrar nesse processo e com isso aí, na verdade, o próprio seguro vai baixar de preço. Isso aí vai ser um processo de garantia. Volto a dizer, o produtor precisa ter previsibilidade na atividade dele. E eu acho que o seguro vai dar essa previsibilidade. E daqui a pouco no Agricultura BR tem a participação do telespectador. Aliás, você pode participar também. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp no 679-9656-2266. Nós voltamos já. Estamos de volta e atenção, você que participou aqui com a gente, é hora do quadro Agricultura BR Responde. Vamos ver quem participa aqui conosco deste quadro Agricultura BR Responde. É a Aline de Quirinópolis, do estado de Goiás, e ela diz: olá, gostaria de saber a previsão do tempo para a minha cidade. E para responder você, Aline, e todos os telespectadores de Goiás e Quirinópolis, vamos assumir meteorologia, ver com a Juliana Rezende. Juliana, o que podemos responder para a Aline? Bom, Carla, respondendo então para a telespectadora Aline de Quirinópolis, no estado de Goiás, a expectativa nesses próximos dias é de pancadas mais fracas. Estamos com boas condições de umidade do solo, grande parte de Goiás. Já em relação à previsão do tempo, entre o dia 19 e 23 de dezembro, pancadas de fraca intensidade. Aquela chuva famosa de verão, que acontece após um dia quente, abafado, principalmente entre a tarde e a noite. E são pancadas de baixo acumulado, sem transtornos e sem temporais. Só que aos poucos, já vamos ter chuva avançando de forma mais expressiva pela região de Quirinópolis, no estado de Goiás. A partir do dia 24, as pancadas já começam a ganhar força em grande parte do sul do estado. E aí sim, já temos riscos para temporais, porque as pancadas são mais intensas e o acumulado também é maior, variando de 30 até 50 milímetros entre o dia 24 até o dia 28 de dezembro. O mês de dezembro, então, vai terminar também com fortes pancadas de chuva na região de Quirinópolis. Janeiro também começa com essas pancadas
pancadas mais expressivas. Então, as condições para esses próximos dias para Quirinópolis, temperaturas altas e pancadas de fraca intensidade. Entre o dia 24 e 25 de dezembro, a tendência de chuvas avançando pela região, pancadas ganhando intensidade, chuvas mais fortes, acompanhadas de muitas trovoadas, eventual queda de granizo e até rajadas de vento de forte intensidade. Então, os últimos dias do mês de dezembro ainda vai ser marcado por pancadas de chuva mais expressivas na região de Quirinópolis e até o mês de janeiro também começa com essas pancadas mais fortes na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Olha, a Rede Técnica Gaúcha, liderada pela indústria CCGL, lançou um aplicativo para engenheiros agrônomos, assistentes técnicos, cooperativas e empresas ligadas ao setor rural. Ela vem com algumas dicas técnicas importantes para diversas culturas, como a soja, como o milho e como o trigo no Rio Grande do Sul. É o que você vai acompanhar agora na reportagem de Annelise Nicolodi. A Rede Técnica Cooperativa lançou recentemente um aplicativo de celular que leva para o produtor rural a informação na palma da mão. Gilmar, fala pra gente um pouquinho o que é esse aplicativo e como que ele está disponível. Bom, esse é um aplicativo recentemente lançado via projeto da Rede Técnica Cooperativa, que é um projeto de pesquisa em conjunta com a CCGL e as demais cooperativas associadas, hoje são mais de 30, que busca justamente desenvolver pesquisa, desenvolver informação, conhecimento e tecnologia. E esse aplicativo é fruto disso. Então, na palma da mão, os produtores, os técnicos, os agrônomos, eles têm acesso a todos os herbicidas e os principais registrados para soja, trigo e milho. Tem acesso às informações principais sobre controle e também podem acessar offline as bulas. Então, é um suporte de campo, né? Quando o produtor tiver alguma dúvida, o técnico tiver alguma dúvida lá no campo, ele pode sanar essa dúvida rapidamente com acesso ao aplicativo. É mais uma ferramenta que a rede proporciona. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o trabalho da rede junto com o produtor rural, junto com as cooperativas. Com certeza, esse é o primeiro aplicativo e a gente já tem agora projetos para novos aplicativos, para novas plataformas, para palestras online, tudo buscando essa transferência de conhecimento, né? Nesse projeto grandioso que é o da rede. Então, é um projeto de experimentação, de pesquisa agrícola muito focada, muito aplicada. Hoje nós conduzimos trabalhos na área de plantas daninhas, fitopatologia, entomologia, fertilidade, manejo e conservação do solo. Então, todas as informações geradas por esse projeto, os protocolos, eles são difundidos para todas as cooperativas. Então, são dados muito robustos e os dados gerados são depois transferidos para os agrônomos fazerem essa difusão da informação junto aos seus produtores. Então, o que a gente pensa? A gente pensa em rentabilidade, tá? Pensar a rentabilidade do produtor, que a cooperativa também consiga crescer, consiga se desenvolver e assim a gente avançar como um todo. Essa é uma necessidade? O produtor está cada vez mais ligado na busca por essas informações? Com certeza, cada dia que passa os custos de produção eles estão aumentando, então está cada vez mais apertado essa margem dos produtores e toda e qualquer informação disponível para que o produtor consiga otimizar a sua rentabilidade, ela é fundamental e é para isso que a gente está trabalhando nesse projeto hoje. Gilmar, isso independe, né, do tamanho da propriedade, de quantos hectares se tem? Com certeza, vai do pequeno ao médio até o grande produtor. Então, todos podem ter acesso, as informações aqui também elas vão ser difundidas para todas as propriedades, para todos os produtores assistidos às cooperativas. Então, o objetivo é que todo mundo cresça, todo mundo consiga desenvolver e com certeza ter mais renda nas suas propriedades. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial e daqui a pouco traz as informações da Showtech 2019. E continue participando conosco, enviando sua pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número é 67 99656 2266. Nós já voltamos. Estamos de volta e o destaque agora é para o Showtech 2019. O Showtech 2019, que é realizado entre 16 e 18 de janeiro em Maracaju, estado de Mato Grosso do Sul, traz o que há de mais novo em tecnologia para o agronegócio. Serão 3 dias de muito conhecimento e o melhor você acompanha tudo ao vivo aqui pelo Agricultura BR durante os 3 dias de programação. E quem traz mais informações para a gente é a Kylie Rodrigues.
Showtech 2019, o sistema OCB estará presente no evento. Eu estou com Celso Regis, presidente do sistema OCB, e ele fala da participação na feira. A feira é muito importante para todos os sul-mato-grossenses ligados ao agronegócio. E vale lembrar que a Fundação MS tem a OCB como uma das mantenedoras institucionais, junto com a nossa AproSoja e a FamaSul. E a cada início de ano é o momento de mostrar para todos os produtores rurais as inovações, os novos caracteres de plantio, de sementes e, acima de tudo, promover a integração do agronegócio sul-mato-grossense, e o sistema OCB Mato Grosso do Sul tem participado todos os anos de forma preponderante na nossa feira. Obrigada, Celso, pelas suas informações. Kylie Rodrigues para o SBA. Showtech, você tem cobertura total. Canal do Boi é a emissora oficial da edição 2019. As edições ao vivo do Agricultura BR, meio-dia e 15 e também às 17h20, acontecem na íntegra, direto de Maracaju. Vamos falar um pouco a respeito de previsão do tempo. Atenção, você que está no sul do Brasil. Juliana Rezende volta ao programa para trazer as previsões para essa região do país. Juliana. Olha, Fabiano, tem previsão de temporais para o sul do país nesses próximos dias. Após a passagem de uma frente fria, agora são os ventos no alto da atmosfera que transformam áreas de instabilidades bastante intensas. Pelas imagens de satélite, podemos ver nuvens muito carregadas já avançando pelo estado gaúcho. As condições de umidade do solo no Rio Grande do Sul diminuíram um pouco mais em períodos anteriores, porque tivemos uma semaninha de tempo mais seco. Agora, para os próximos dias, então, tem previsão de retorno das chuvas. O Rio Grande do Sul acaba sendo o estado mais afetado com as fortes pancadas de chuva. Previsão de chuva forte, acumulados elevados que variam de 50 a 70 milímetros. E aí tem previsão de temporais por conta de pancadas acompanhadas de trovoadas, queda de granizo, rajadas de vento de forte intensidade. Aos poucos a chuva também avança entre Santa Catarina e Paraná, mas aí o acumulado é menor do que no Rio Grande do Sul. Para os próximos períodos, já vamos ter áreas de instabilidades avançando cada vez mais para o Paraná. E aí a chuva perde intensidade entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, apenas em áreas produtoras do Paraná, principalmente norte e leste, onde a chuva vai seguir um pouco mais intensa e persistente. E aí o mês de dezembro, então, termina com chuvas mais fracas no Rio Grande do Sul, e o mês de janeiro também começa com áreas de instabilidades mais expressivas entre o interior de Santa Catarina, Paraná também. Então, durante esses próximos dias, o alerta fica para os temporais no estado gaúcho, por conta de fortes pancadas de chuva, com queda de granizo, rajadas de vento. Aos poucos, a chuva diminui no Rio Grande do Sul. Já na próxima semana, as instabilidades migram cada vez mais para o estado do Paraná. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Até amanhã, Juliana. E daqui a pouco a Agricultura BR volta do intervalo trazendo os números e as informações finais desta edição. Nós vemos como se opera o dólar no mercado financeiro e também como é negociada a soja em Chicago. Fique conosco, nós voltamos já. A Agricultura BR destaca agora o mercado norte-americano para a soja em Chicago, que você acompanha conosco. Soja vinha com ligeiro ganho na abertura do programa, vai melhorando, vai aumentando esses ganhos. Posições de curto prazo vão sendo negociados com 5 centes de alta no momento. Posição de janeiro vem a $9,10 mais 6 por bushel. Março, negócios a $9,23 mais 4 por bushel. Maio, $9,36 mais 6 e julho a $9,48 mais 2 são os negócios no momento para a soja em Chicago. E nós conferimos agora a movimentação do dólar no mercado financeiro brasileiro. O dólar que abriu a sessão em queda, mas como vimos aqui no Agricultura BR, voltou a subir e você confere comigo na sua tela. A alta é bem ligeira, praticamente estabilidade no dólar comercial no Brasil de 0,09%, com a moeda norte-americana sendo vendida então a R$ 3,89 mais 8. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo pela sua companhia. Voltamos às 17h20, trazendo mais destaques do agronegócio para você. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde. Nós voltamos logo mais às 17h20.